Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Eu, Padre Gilberto, estou contigo nesta hora, no nosso programa Gente de Fé. Por meio deste programa, o Senhor Ele revela a sua obra. Ele alcança cada coração e cada vida, porque quando nós escutamos um testemunho, a nossa vida ela é tocada pelo poder e pela graça de Deus para que nós creiamos ainda mais. Hoje nós temos a graça de acolher a Valdineza. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Padre. Deus te abençoe, Valdineza. Você é de onde? A sua história, a sua família? Vocês são de origem mesmo católica, de professar a fé? Conta um pouco pra gente da tua história. Primeiro eu quero dizer da minha alegria de estar aqui no Gente de Fé, porque vocês vão poder ver ao longo da história que o Gente de Fé fez parte da minha caminhada, me sustentou, né? Então é uma grande alegria estar aqui, é uma grande alegria estar na Canção Nova, sou sócia há 22 anos, ela faz parte da minha vida. Sim. Padre, eu sou de São Paulo, né? Nasci em Guarulhos, meus pais são da Bahia, da cidade original de Queimadas, né? Eu sou a filha caçula do senhor Vicente e da dona Vivaldina. Tenho meu irmão Valdinei, o mais velho, e a Vanessa, que é a do meio. Sim. Nós, a família da minha mãe sempre foi católica, de frequentar a missa, naquela época que os domingos eram reservados só para a igreja, tinha a roupinha da igreja. Mas logo que ela chega aqui em São Paulo para começar uma vida com meu pai, ela não participou mais, né? Não frequentava mais. E meu pai gostava bastante de reunir a família, churrasco, essas coisas, né? E ele tinha o vício de beber, não prejudicava ninguém, porque não era agressivo nem nada, mas passava muito mal. E com o tempo a minha mãe foi apontando isso para ele, né? Olha, a sua forma de beber está acabando com os meus filhos, porque como ele passava mal, a gente se escondia debaixo da cama para não ouvir ele passando mal. E aí ele comentava que ia morrer, e aí queria se despedir da gente, então a gente tinha que ir até o quarto. E quando a minha mãe teve essa conversa com meu pai, ele simplesmente parou de beber. Só que ele começou a ir à igreja, ele começou a ir à missa, a princípio ele começou a ir sozinho, e pouco tempo depois ele já chegou em casa e falou, olha, a partir de hoje todo mundo vai frequentar a igreja junto comigo. Então nós começamos a ir na missa por obrigação, porque imagina, né? A gente não queria, mas ele não, vocês vão para a missa, nos inscreveu na catequese. Lá na catequese, eu já com 11, acho que com 8 a 9 anos, descobri que o meu batismo de origem foi na igreja brasileira, que não é válido, né? Então eu, meu irmão e minha irmã fomos batizados no ato da primeira comunhão. E logo que terminou a comunhão, meu pai já nos encaminhou ali para o crisma. E depois que terminou o crisma, vocês vão caminhar num grupo de jovens, num grupo de oração, daqui vocês não saem mais. E a gente começou a pegar gosto. Já não era mais uma obrigação, era por amor. Conheci a Renovação Carismática com 17 anos, fui a primeira vez na Canção Nova com 18 anos. E daí a gente começou a nossa caminhada ali, né, cristã. Todos nós frequentávamos a igreja. Olha que bênção, uma família católica, graças a Deus, que não era e passou a ser. Muito interessante você dizer da questão de começar ali na obrigação, mas a importância que é o pai e a mãe, eles levarem os seus filhos à igreja, né? Ensinarem a rezar. Porque mesmo que naquele momento não tenham um entendimento já de início, mas depois vai se adquirindo, até como você mesma disse, pegar o gosto para poder caminhar na fé. É assim que começa, né? O ensinamento de um pai, de uma mãe, de uma família na fé. Como foi a relação com a sua família, assim no início da sua vida, adolescência, juventude? Como a gente já, ali dos 9 aos 10 anos, a gente já começou a caminhar na igreja, então tanto eu como os meus irmãos sempre foi tudo tranquilo, né? A gente nunca deu nenhum trabalho para eles, né? Frequentávamos a igreja, né? Íamos ali na missa, grupo de oração e tal. Só que aí, em 2011, meus pais voltam para a Bahia. Eles voltaram para a Bahia, porque meu pai já estava aposentado por invalidez, ele teve um infarto. Sim. E daí já houve aquela separação, né, do convívio diário. Eles foram morar na Bahia.
E a gente continuou nossa caminhada e eles também lá, muito mais ativamente, porque lá tem muito, a necessidade é maior, né, no Nordeste. Então eles estavam ali no apostolado da oração, ministro da Eucaristia, nos Vicentinos, né? E a gente continuou aqui também a nossa caminhada. Na juventude, você passou por situações difíceis? Na juventude, olha, padre, eu só tinha uma ansiedade, eu era muito ansiosa. Então, por exemplo, se meu pai era motorista, não tinha hora para chegar. Só que ele tinha ali um período das 19 às 20 horas, que era o horário dele chegar. Quando ele atrasava, eu já começava com uma crise nervosa. Para mim, ele tinha morrido. Ela sempre assim, né? E aí acabou acontecendo uma ocasião que ele foi sequestrado. E por a minha mãe saber dessa minha ansiedade, desse meu nervosismo, ela me poupou de contar. Só que os sinais foram aparecendo, muita gente em casa. Naquela época só minha tia tinha telefone, minha tia começou a trazer notícias toda hora. E quando a minha mãe resolveu me contar, meu pai já tinha sido localizado e já estava voltando para casa. E a partir dali, eu acho que eu fiquei muito mais ansiosa do que eu era. Porque para mim, sempre tinha alguém escondendo alguma coisa. Tem sempre alguém me escondendo alguma coisa para eu não ficar nervosa. E assim, era uma coisa porque eu não tinha o controle, o domínio. Eu ficava nervosa mesmo e em algumas ocasiões eu tive que ir para o hospital desmaiada. Só que isso aí, lá na frente, quando eu comecei a caminhar, eu fui apresentando isso, né? Eu caminhei com uma comunidade durante 2 anos. Eu fui apresentando isso para os meus responsáveis ali, meus formadores, e a gente foi trabalhando nisso, para que eu adquirisse uma fortaleza da parte de Deus. Porque aquele desespero todo era como se as coisas estivessem no meu controle, não estava? E aí, padre, eu acredito que tudo que a gente pede, Deus escuta. E o Senhor vai ver ao longo da minha história o quanto eu precisei dessa fortaleza. Então eu já comecei a pedir ali na juventude, né? Vendo que isso já me trazia transtornos. E eu fui adquirindo aí, com a graça de Deus, essa fortaleza. Falou que caminhou com uma comunidade. Que momento que você define do teu encontro pessoal com Deus? Uma experiência forte que você teve aqui, realmente Deus entrou na minha vida, mudou e te despertou ainda mais para a vida com Deus, para uma espiritualidade mais profunda? Olha, foi a partir de um acampamento na Canção Nova. Foi a partir de um acampamento na Canção Nova, porque logo que eu conheci a renovação carismática, a minha madrinha, né, que eu falo que ela é a minha madrinha na fé, a Darlene, ela já levou todos nós para a Canção Nova, no primeiro acampamento. E ali foi um acampamento de carnaval. E quando eu cheguei nesse acampamento, quando eu voltei, já era outra pessoa. Já fui mudando os hábitos mesmo, as roupas, os vestimentos, né? Ali, de certa forma, buscando a viver mais regrada na palavra de Deus, na vida de oração. Então, eu acredito que ali que foi por volta de 18 anos ali, eu tive esse encontro pessoal com Deus. E aí, com 19 anos, eu já era ministra da palavra da minha comunidade. E desde então, eu nunca parei. Sempre no ministério de pregação, né? E caminhando ali com Cristo. Aí conheci a comunidade Divino Esposo. Meu marido, ele é consagrado da comunidade. Eu fiz caminho 2 anos, saí, depois voltei de novo. E aí, com o casamento, eu pedi para sair novamente. Mas é como se eu fizesse parte, porque eu caminho com eles também. E eles me ajudam muito nessa caminhada de fé. Então foi esse despertar de Deus na minha vida. Maravilha. Você citou agora que é casada, tem seu esposo, e o teu testemunho ali, o centro mesmo, diz também dessa ação de Deus a partir do teu matrimônio. Como que foi você conhecer o seu esposo, o casamento? Eu conheci o Juan em 2014, no Encontro de Jovens com Cristo, né? Eu conheci ele era amigo de uma das pessoas que eu coordenava naquela ocasião, e nós fomos fazendo uma amizade, fizemos uma amizade. Ele, apesar de ser católico, estava começando a caminhada dele dentro da igreja, porque até então era dissenso, né? E aí, na nossa amizade, eu fui apresentando para ele todas as coisas, né? Trouxe ele para a Canção Nova, ainda éramos amigos, para ele conhecer, em fevereiro de 2015.
E nessa ocasião a gente já começou a namorar, né? Oficializamos o nosso namoro, ficamos noivos em 2018 e nos casamos em 2019. E daí nós tínhamos uma caminhada ali mesmo de um namoro santo, né? Tanto ele como eu já tínhamos vivido experiências anteriores, só que quando nós nos encontramos, estávamos numa fase de que não, tem que ser diferente. Tem que ser diferente para você e tem que ser diferente para mim. Então a gente namorou aí 5 anos aí, vivendo aí a castidade, nos conhecendo bem. E eu tenho certeza que isso foi estrutura para o que a gente vinha passar, né? Por quê? Porque nós nos conhecíamos muito bem. Não era o conhecimento de corpo, mas o conhecimento de alma, de personalidade, aquela convivência mesmo, né? De você conhecer os limites, os desafios, né? Então nós nos casamos no ano de 2019, dia 7 de dezembro, né? Já ali na celebração do Imaculado Coração da Conceição de Nossa Senhora, na festa de Nossa Senhora da Conceição. E aí começou a nossa caminhada, né, familiar, nossa vida familiar. Que sonho que vocês traziam, tendo ali concretizado o sacramento do matrimônio como família? Eu penso que a finalidade do casamento, do matrimônio diz disso, e vocês também traziam esse sonho. Que sonho era esse? Então, a gente trazia no coração a vontade de ser aberto à vida e ter quantos filhos o Senhor quisesse, né, que tivéssemos, né? Muitas vezes as pessoas ficam, padre, só na questão da fidelidade. O único compromisso foi a fidelidade, mas na verdade não. A fidelidade, ser aberta a quantos filhos o Senhor quiser enviar e educá-los também na fé. Todos esses são os compromissos que nós fazemos, né, no altar. E eu já estava com 36 anos e eu já tinha um problema chamado síndrome do ovário policístico, né, um problema ginecológico, mas que dificulta um pouco a gestação. E aí eu tinha 2 fatores, a síndrome e a idade. Como dizia a médica, o relógio é seu pior inimigo, porque quanto mais tempo for, mais difícil vai ficar. E daí eu até conversei com meu marido antes da gente casar sobre isso, na época meu noivo. Falei, olha, e se eu não for mãe, o que a gente vai fazer? Porque eu não quero passar nessa vida sem essa experiência de ser chamada de mãe. Então eu aceito filhos biológicos ou filhos de adoção, do coração. E você, né? Porque a gente também tem que ter essa comunhão, né, Sim. Padre? Ele falou, eu também aceito, mas a gente vai esperar 2 anos. E se aí não acontecer nada, a gente entra numa fila. Mas vamos deixar o tempo passar e as coisas acontecerem. E daí, padre, a gente casou em dezembro. Quando foi em fevereiro, eu já estava com o meu positivo na mão. Estava grávida da minha primeira filha, Clarice Maria, que nasceu em meio à pandemia. Eu lembro que na época da gestação, muitas incertezas, né, padre? E eu tinha muito medo de pegar o Covid, de ir para o hospital e tirarem ela de mim, né? A gente sabe, né, que eles querem salvar a mãe. E esse era o meu pior medo. E eu me apeguei muito numa frase do Papa Francisco. Ele dizia que as mães cujas crianças iam nascer naquele ano, não era para pensar que mundo que o meu filho vai nascer no mundo que Deus preparou para eles. Um mundo que Deus quer que eles estejam presentes. E aquilo me animou tanto. Falei, é esse caos de pandemia, mas é um mundo que Deus tem para minha filha nascer. Vai dar tudo certo e deu tudo certo. Em 18 de outubro nasce Clarice Maria perfeita, com saúde. E foi tudo maravilhoso, padre. A primeira filha. Minha primeira filha. Olha que maravilha, como um casal que entende, né? Você falou das finalidades aí do casamento, que é a unitiva e a procriativa. Ou seja, não é só a felicidade, porque muitos hoje casal quero casar e nós vamos aproveitar a vida, vamos viajar, tudo, que não é pecado. Só que não exclui, não é um erro, né? Não exclui ter e ser aberto à vida. Quando você fala isso, de ser aberto à vida, parece algo tão simples, mas que hoje muitos não estão abertos. Você provou disso com família, com outros, de às vezes questionar quanto a isso, o medo de você morrer, de ficar grávida, como que foi isso? A gente provou sim, né? Já na segunda gestação. Por quê? Clarice tinha 8 meses, né?
como nós éramos abertos à vida, assim que ela parou de mamar, eu já engravidei novamente, né? E foi uma grande alegria, porque eu queria ser mãe, só que eu não queria que a Clarice fosse sozinha. Então, eu vou conseguir ter mais filhos. E aí veio a segunda gestação, foi uma alegria, a família preocupada, mas essa criança só tem 8 meses, né? As pessoas falam, né? E às vezes não por maldade, mas porque se preocupam com você, mas não sabe a dimensão do abandono que você vive, né? Sim. E aí, estávamos ainda em festa dessa gestação, quando com 1 mês e pouquinho eu tive um aborto retido, uma gestação anembrionária. O bebê ele se implantou no útero, mas não se desenvolveu. E daí já foi o baque, né, padre? Perdemos o bebê. 8 dias após a perca do bebê, que eu tinha feito a coletagem, chega a notícia de que meu pai possivelmente teve um câncer de próstata e que estava em investigação lá na Bahia. Sim. E a minha mãe escondeu da família, menos do meu pai, que ligou para os meus irmãos nessa ocasião e contou que ela já estava muito ruim, uma anemia muito forte, e lá os médicos alegavam que era uma consequência do Covid. Só que, vendo que a minha mãe já não levantava da cama, meu pai resolveu contar para os meus irmãos. E eu já tinha acabado de passar pela coletagem, não me contaram. Ficou só entre meu irmão, minha irmã, que ligou para minha mãe se recusou a vir, enquanto não saísse o resultado da biópsia do meu pai. Meu pai, em busca de uma resposta, ligou para mim e ele acabou me comunicando, porque até então para mim estava tudo certo. Ele me comunicou que a minha mãe não estava bem e que ela precisava vir o mais rápido possível para São Paulo. E daí, padre, eu sabia que a minha mãe não ia querer, então eu já comprei uma passagem e liguei para ela no outro dia e falei, olha, o pai vai levar a senhora na UBS, porque na quarta-feira a senhora vai estar aqui em São Paulo, que seria no feriado de 8 de dezembro, isso do ano de 2021. Daí a minha mãe chega aqui e logo sai o diagnóstico dela. Ela é um mieloma múltiplo, um câncer de sangue. Em seguida, uns 15 dias depois, meu pai chega aqui também em São Paulo com o diagnóstico dele, um câncer de próstata avançado com metástase óssea. E daí eles vieram para cá. A gente agora acabou o tempo que vocês tinham que ficar aí, vocês precisam ser cuidados. E nesse contexto, padre, me veio uma dúvida. E agora? Será que eu vou ser aberta à vida, mas a minha mãe agora depende, minha mãe e meu pai dependem de nós, somos só nós 3, as consultas, os médicos. E eu tenho um grande amigo, que além de ser padre, meu amigo, padre Fábio Lima, e eu fui me consultar com ele. Padre, e agora? Vou ter que me fechar a vida? Porque meus pais precisam de mim. Minha mãe, quimioterapia toda sexta-feira, né? E aí o padre pegou e falou assim, não, filha, você vai continuar fazendo o que você sempre fez, abandonado na vontade de Deus. Se ele perceber que vocês têm suporte, vai vir uma criança e vocês vão dar conta de tudo. Se eles verem que a batalha é muito grande, se ele perceber, ele que enxerga tudo, ele vai dar uma segurada. Só que você vai estar dentro da vontade de Deus. Foi um bálsamo para mim, padre. E é isso. Essa é viver a vontade de Deus. E ele vai escrevendo a história. Porque o meu medo também era eu pausar. E ali no meio desta pausa, claro, tudo dentro da igreja, né, nos métodos que a igreja propõe, eu perdi o meu tempo precioso. Só que a resposta do padre foi o que eu precisava. Crer na providência de Deus. Hoje muitos são fechados à vida justamente por causa disso, né? Porque acreditam que não vão ter dinheiro, não vai ter tempo, não vai ter condições, ainda mais em se tratando de uma enfermidade. E aí a pessoa fica com mais medo ainda. O que é para você lançar-se na providência? Em meio até o risco de, às vezes, ter uma doença, como você estava ali enfrentando a doença dos seus pais. Você poderia ter justamente pensado neles, em ajudá-los e por isso dar uma pausa. Mas e a providência? Olha, padre, passando por tudo o que nós passamos, é muito mais fácil viver na providência de Deus, é muito mais fácil. Parece que é complicado, mas não é. Por quê? Você só se lança.
Você só deixa Ele conduzir. E quando a gente age por nós mesmos, você vai tomando as decisões, muitas vezes atravessada, atropelada. Mas quando você se abandona, Senhor, eu estou aqui, ó, faz o que o Senhor tiver que fazer. Guia da maneira que o Senhor tiver que guiar. Eu não sei o que vai vir para frente, com a enfermidade dos meus pais, ainda que aconteça o pior, o Senhor vai me sustentar. Porque quando a gente crê nessa providência, Padre, a gente crê que Ele não vai abandonar. Aconteça o que acontecer, Ele não vai abandonar. Por isso que eu digo que é tão simples. É muito mais fácil do que ficar nas nossas mãos. Que a gente muitas vezes age pelo impulso do nervosismo, da ansiedade. Agora, Senhor, eu estou aqui. É sua essa situação. O que o Senhor vai fazer? Vamos lá. Vai desenrolando que eu vou caminhando. Vai colocando o chão que eu vou pisando. É isso, Padre. Para mim, viver da providência é deixar-se levar. Sim. E teu esposo, no meio de tudo isso, você fala, cara, por você e por ele, mas assim, dos sinais concretos também dele. Claro, vocês se unem e aí você que engravida, mas é o casal que tem essa ação primeira, mas a responsabilidade dos dois. E ele, como que ele reagia diante disso? Padre, ele era o José. Sabe o José que conduzia Nossa Senhora? Que dava o sustento para Nossa Senhora, porque a Nossa Senhora assumiu a missão. Sim. Mas São José deu todo o amparo. Meu marido é essa figura. Estou com você. Estamos juntos. Deus vai cuidar. Deus vai fazer. Não vamos nos preocupar. Deus vai conduzir. Ele me trazia essa tranquilidade, Padre, que eu não estava sozinha e que Ele estava comigo e que nós dois estávamos com Cristo. Então foi tudo perfeito, assim, da parte dele como marido, né? Tanto na parte familiar, o sustento que ele foi nessa caminhada com os meus pais, né? Claro, né, Padre, quando a gente se deparou com o primeiro aborto, né? Eu lembro que quando a gente saiu do hospital após a coletagem, ele falou, e agora? Essa criança já era nossa, essa casa já era dela, né? E agora? Eu falei, e agora? Que a casa dele agora é o céu, um pedaço nosso já está diante de Deus, e se tiver mais alguma coisa para nós, Deus vai nos dar, Deus vai providenciar. Então vamos caminhar. Vamos caminhar. É um vazio, né, Padre? Você se sente assim como um vazio na alma, mas acho que ele não pode paralisar, né? É preciso caminhar, porque a gente só contempla o novo de Deus caminhando. Sim. Para ouvir a Deus, muito você está contando seu testemunho e vai continuar, porque ainda não acabou, vai continuar. Mas o que as pessoas se perguntassem para você, para escutar a Deus, para poder se lançar nessa providência? Vida de oração, que oração? Qual que é o segredo? Vida de comunhão através da Eucaristia, né, Padre? A gente precisa desse sustento para a alma, porque a Eucaristia realmente é um sustento para a alma. Tem hora que a nossa alma tá e vem Jesus revigorando, né? E a caminhada com Deus, através da vida de oração, né? A comunhão com os irmãos. Como eu disse para o Senhor, eu caminho muito com o pessoal da comunidade e eles têm toda uma regra de vida, né? E essa regra de vida deles também me alimentava muito. Adoração, oração diária, né? Tudo isso vai sustentando. Tudo isso vai dando a graça da gente permanecer de pé e sensível à vontade de Deus. Porque às vezes é muito barulho, né, Padre? As dificuldades, as tribulações vai fazendo muito barulho. Se a gente não silenciar, não é possível escutar. Aonde Deus quer te levar, aonde Deus quer conduzir, o que Ele quer fazer, né, em ti. Então eu digo que a vida na Eucaristia, nos sacramentos, né, Padre? Isso tudo sustenta, isso tudo faz ouvir a voz de Deus na nossa vida. Tem alguma lembrança de uma situação concreta em meio a isso, tudo que você foi vivendo, que Deus falou ali concretamente com você? Um momento de oração? Olha, Padre, por meio de... Eu sou muito sensível à música. Uhum. Sensível à música, né? E algumas músicas vinham de encontro ao meu coração, que era Jesus me acalentando.
Jesus cuidando de mim, sabe? Então eu me lembro que numa certa ocasião eu me deparei com uma música do Frei Gilson, Acalma Minha Tempestade. E olha, eu já ouvi essa música acho que mais de umas 3.000 vezes, padre. Sim. Porque quando a tempestade se levantava, era preciso que ela se acalmasse. Então eu colocava aquela música, espero que o Frei Gilson escute isso, para ele ver o quanto ele é instrumento de Deus, né? Eu colocava aquela música e eu só levantava quando realmente Jesus tinha acalmado o meu coração. E aí eu ia rezando no meio da música, Senhor, acalma minha tempestade. É uma tempestade aqui dentro, tá tudo bagunçado. Acalma, tranquiliza o meu coração. Me dá a certeza de que tudo vai passar, de que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Né? A gente precisa ter essa certeza que a palavra de Deus ela é viva para nós. E ela vai nos direcionando à medida que as dificuldades vão chegando. Só que você precisa se achegar a ela, né, padre? Então, assim, concretamente, Deus me falou muito através de músicas, padre. E aí eu volto novamente a falar da Canção Nova. Porque a Canção Nova, desde os meus 18 anos, ela me salva todo dia. Lá em casa nós optamos a TV ela só funciona na Canção Nova, né? Então, quantas vezes eu precisei chegar em casa, ligar a TV e ouvir Deus falando comigo através de uma programação, de um testemunho, até mesmo de uma propaganda, deixar Deus falar comigo ali a propaganda dos materiais de evangelização. Sim. Né? Então, a Canção Nova me salva todo dia, porque quando eu preciso eu ligo a TV. E ali a evangelização vai me transformando, vai me sustentando. Continuamente, né? Nós estamos acompanhando o testemunho da Valdineza aqui conosco, neste Gente de Fé. Ela teve um sonho, casou, o sonho de gerar vida, tiveram sua primeira criança, depois perderam e veio a notícia também da doença dos seus pais. No próximo bloco nós continuaremos a ouvir esse belo testemunho de fé. Não saia daí. Voltamos com o nosso programa Gente de Fé, onde estamos escutando este testemunho da Valdineza a respeito da obra de Deus. Olha só que forte. Quando nós confiamos em Deus, nós nos lançamos na sua providência. Foi isso que ela falou no primeiro bloco do nosso programa e agora ela continua a participar conosco, a partilhar conosco. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Valdineza, você falava a respeito do diagnóstico que seus pais receberam, né? Vocês tiveram um bebê, depois uma perda e veio também o diagnóstico dos seus pais da enfermidade. Como que foi tudo isso, a ordem? Vocês tiveram mais filhos? Então vamos lá, padre. A minha mãe entrou em tratamento toda sexta-feira durante 1 ano. E aí, nesse período, eu engravidei. Né? Terceira gestação, tudo correndo bem. E no mês que a minha filha iria nascer, minha mãe recebeu alta do hospital, porque o câncer tinha entrado em remissão, né? E aí foi uma alegria, uma criança chegando, né? Deu para aproveitar, né, esse tempo. Aí a Cristina nasce, Cristina Maria, minha terceira filha. Nome lindo, Cristina Maria. Cristina Maria. Ela nasce dia 27 de outubro também. E já em janeiro, a gente, através dos exames, percebe que o tumor voltou novamente, o câncer voltou novamente. Da sua mãe? Da minha mãe. Então ela entrou novamente em tratamento e mudou, foi para a segunda linha do tratamento, mas em seguida já viu que não estava dando resultado, passou pela terceira e até que chegou a temível e quarta linha de tratamento, que seria a última. Então, os médicos já passaram para a gente que teria que responder com aquela, dentro das 4 sessões, apesar que havia fazer mais, mas a resposta já estaria ali bem no começo. E minha mãe acolhia tudo muito bem, padre. Não havia desespero, sempre muito serena, sabe? Bem submissa ali o que tinha que acontecer. Uma mulher de fé, né? Uma mulher de fé, de fé. E daí foram 3 sessões e já veio a resposta que não estava respondendo mais, né? Ela começou a ter outras complicações, que não era da doença, mas causa da quimioterapia. E foi quando os médicos
em janeiro de 2024, decretava o paliativo para ela. E foi muito engraçado que a minha mãe tinha muito senso de humor, né? E ela ouviu ali os médicos falando, né, que ela não ia ter mais o que fazer. E aí a minha irmã avisou para nós e todos nós fomos para a casa dela. Quando ela chegou, ela, mas já é hoje que eu vou morrer? Decreta o paliativo e já morre no mesmo dia. Ela, gente, tá todo mundo aqui. A gente, não, mãe, a gente tá aqui, tá juntos, né? E ela já dava risada, agora eu tô livre da quimioterapia. Parecia que ela estava curada, padre. Olha só. E daí nós entramos num processo bem difícil, né, padre? Porque o paliativo vai cuidando dos sintomas, mas não da doença. E a doença vai avançando, né? Então, em abril de 2024, minha mãe já muito debilitada, né? Já não levantava mais da cama, não se alimentava direito. Precisava receber bolsa de sangue quase que 2 vezes no mês. Até que chegou ali, na quinta-feira de Corpus Christi, a última da vida dela, em que ela recebeu a unção dos enfermos. O padre Fábio foi visitá-la. E ficou muito gravado esse dia, porque o padre chega e o nome da minha mãe era Vivaldina, mas chamavam ela de Dona Val. E o padre chega e fala, Dona Val, a senhora está sofrendo? Ela falou, padre, muito mais sofreu Jesus por mim na cruz. Então você via que tinha uma entrega ali. Sim. Né? Ela dizia, eu só estou esperando a minha hora, só quero que ele venha me buscar. Né? O padre, não, vamos ter paciência aqui no momento certo. Aí ela recebe a unção dos enfermos. Na sexta-feira ela já começa com confusão mental, é internada e falece na terça-feira no hospital. Né? Minha mãe faleceu ali em julho, 4 de julho, né, de 2024. E naquela situação, padre, eu que cuidava dela em casa durante o dia, minha irmã à noite, né? Eu não percebi os sinais que meu corpo estava dando, né? Porque era muito... O dia era muito pesado, né? Ela precisava de auxílio para levantar, para tudo. Então, você se sentia exausto no fim do dia, mas para mim era normal, era da demanda. Mas, na verdade, eu já estava grávida. Aí, ali, depois de uns 25 dias da morte da minha mãe, eu descubro que eu estou grávida. A 4ª gravidez? Nossa, padre, desculpa, eu pulei uma, porque em janeiro, no paliativo dela, eu engravidei novamente. Ah, sim. Em janeiro ali, de 2024, eu engravidei, só que foi um aborto muito rápido, chamado uma gestação química, quando há fecundação, mas o óvulo se perde. Então, assim, eu descobri o positivo num dia, com 3 dias já negativou, né? Muito rápido. E é uma dor também, né? Sobretudo a minha mãe que ficou sabendo. Mas ela também entendeu, né? Não era para ser, tem que erguer a cabeça e caminhar. Minha mãe sempre me ensinou isso. Caminhar, filha, para frente, né? E daí, então seria a nossa 5ª gestação, né? E foi uma alegria, porque a minha mãe tinha acabado de falecer, era uma vida. Apesar daquela preocupação que os pais sempre têm, né, da abertura à vida, eles sempre acolheram com muita alegria as gestações que chegavam, né? E logo descobrimos que era um menino, então já foi aquela alegria, né? 2 meninas, um menino, né? E a gente foi ali se animando, né? Com mais um bebê que chegava. Aí, padre, logo no segundo morfológico, nós já somos surpreendidos com a notícia, né? O médico, ele sempre muito animado, fez os morfológicos das minhas outras filhas, muito detalhista, brincalhão. Em determinado momento do exame, ele para. Não apresenta mais o bebê, não mostra mais nada, muito fechado. E aí, eu e meu marido, a gente já teve a certeza que alguma coisa estava errada. E aí, quando termina o exame, ele fala, você fez o primeiro morfológico? Eu fiz com o senhor. Ele estava tudo bem, né? Ele estava tudo bem. Ele, agora não. Não está tudo bem. Senta aqui, eu vou conversar. Eu poderia te mandar para o médico com um laudo, mas eu não acho justo. Eu preciso te contar o que está acontecendo. Eu vou te falar de 2 coisas. Uma que eu tenho certeza e uma que eu só acho. Eu tenho certeza que ele tem uma cardiopatia, chamada atresia tricúspide. Ela é complexa, porque ela sempre vem com outros agravamentos. Só que eu não consigo ver a complexidade dela.
Pode ser um pouco mais simples, como pode ser mais complexo. Você vai ter que descobrir no ecocardiograma. Mas existe a atresia. Tem cirurgia, é um longo caminho, mas fica calma. O outro caso é que eu acho que ele tem uma síndrome. E eu vou chutar a mais leve, né? Que nós sabemos que é a 21, que é a síndrome de Down, que as crianças conseguem viver, né? Com poucas limitações, né? Então ele disse que ele achava que era mais leve, porque aquela cardiopatia não estava associada à síndrome. Então se ele tivesse, seria uma leve, porque alguns fatores do exame mostrou que ele poderia ter a síndrome, né? Daí ele falou, agora o importante é você procurar um médico do coração para fazer o ecocardiograma e depois você vê a síndrome. A síndrome, se você quiser, você vá atrás, senão não vai mudar. Mas a cardiopatia a gente precisa ser rápido para ver o que ele vai necessitar ao nascer. Ai, foi um baque, padre. Foi um baque, assim. A gente não sabia se pensava na síndrome ou na cardiopatia, o que será que é mais grave. E a minha esperança, padre, era chegar no consultório do meu obstetra e ele falar, não, calma aí, vamos repetir outro exame. Mas quando ele olha o exame, ele foi muito, acho que dos médicos que passaram na minha mão, nessa ocasião ele foi o mais seco. Ele falou assim, é isso, agora você precisa acompanhar o ecocardiograma. Se você quiser fazer um exame para saber a síndrome, porque daí se for uma síndrome incompatível com a vida, você já pode interromper a sua gestação e não prosseguir. Meu Deus, já falou direto dessa forma. Direto, tipo assim, se você quiser investigar, se você quiser investigar e for uma incompatível com a vida, porque assim, a gente sabe que existe síndromes, né, que as crianças acabam tendo uma vida mais impactada. Mas a medicina nem aceita que a síndrome, por exemplo, aquela desconfiança do Joseph, 18, síndrome de Edwards, muitos médicos não aceitam essa palavra incompatível com a vida, porque tem criança que vive. Então não pode receber essa sentença. Ele estava olhando sob o olhar da cardiopatia dele, porque a cardiopatia era muito grave. Sim. Mas eu falei assim para ele, eu não vou caminhar, eu não vou fazer esse exame, até porque eu não tenho pretensão nenhuma de interromper a gestação, seja lá qual for a síndrome. Aí ele falou, não, mas é importante descobrir a síndrome, porque os médicos vão saber lidar com a cardiopatia mediante a síndrome. Então vá à medicina fetal. Fui até a medicina fetal, padre. A medicina fetal falou dos riscos, são poucos os riscos, mas existe. Eu já estava ali com uma cardiopatia rara, furamos uma bolha, não podia furar outra, né? Eu não posso fazer um exame que coloque em vida a vida dele, porque a gente não sabe o que Deus tem para ele, e eu não vou colocar em risco. Então a gente optou por não se preocupar com a síndrome, só ao nascer. Essa foi a nossa opção. O primeiro ecocardiograma, eu fui fazer o ecocardiograma e decidi não contar para o médico, né, na esperança de que realmente não fosse tudo aquilo que tinha sido mencionado, né? Quando eu chego lá no ecocardiograma, o médico perguntou sobre a gestação, falei a rotina. Só que logo que ele coloca o aparelho, ele falou, não, tem alguma coisa de errado aqui. Aí eu falei, tem sim, doutor, é uma cardiopatia. Daí ele falou assim, não, mas a gente vai ver depois, eu vou te explicar. Só que como ele foi vendo a gravidade, termina o exame e ele olha para a assistente e fala, libera ela. Aí eu falei, não, doutor, você vai conversar comigo. Aí ele começou a falar que era muito sério, era muito grave e que na minha barriga ele não morreria, mas depois de nascer ele teria que ser muito forte para conseguir sobreviver. E se ele conseguisse sobreviver, ia ser uma longa jornada de umas 3 a 4 intervenções cirúrgicas, né? Aí fui na cardiologista, a cardiologista queria saber a síndrome, né? Eu falei que não ia investigar, mas aí a cardiologista já fala, olha, não importa se for Edwards, é compatível com a vida, eu atendo, mas eu preciso ver só a cardiopatia. Quando ela olha a cardiopatia, ai mãe, ele não sobrevive. É muito grave, mãe, é muito grave. E aí ela já começou a falar como se meu filho já estivesse morto. Eu falei, não, doutora, agora não, você não vai colocar um caixão no meu útero.
essa criança mexe, essa criança está viva, o coração dela bate. Se ela vier a morrer, no dia que ela morrer a gente vai falar sobre a morte dela, mas agora não. Então caminhamos, muita consulta, muitos exames, muitos sinais de Deus, porque alguns exames que mostravam, alguns resultados que mostravam que seria uma síndrome de Edwards foram dando negativo, foram melhorando, e até que a gente chegou aí no último mês, no 8º mês de gestação, penúltimo mês, com a médica já batendo ali o martelo que ele teria que fazer uma cirurgia assim que nascesse. Ele nasce e já vai para a mesa, só que ele precisava nascer de 39 semanas, e ele nasceu de 36 semanas e 4 dias. Ele nasceu de 36 semanas e 4 dias, né? Devido à síndrome eu tive complicações, entrei em trabalho de parto muito rápido. E ele nasceu ali com 2,3 kg, 43 centímetros, surpreendendo os médicos. Com uma nota de uma criança normal, só que logo em seguida ele já colocavam ele na incubadora e já levavam para a UTI, porque ele começou a apresentar os sintomas da cardiopatia, começou a ficar cianótico, né? Sim. Daí ele desce para a UTI, né, para a UTI pediatra, e trava uma batalha, né, aonde ele quis viver 34 dias, padre. 34 dias. 34 Só aí já dias. foi um milagre. Ele viveu 34 dias e todos os médicos que encostavam no leito dele me perguntavam como que ele estava vivo. Ele nasceu com sangramento na cabeça devido à prematuridade. Aí desenvolveu coágulo no catéter. E fora isso começou a ter complicações no fígado e no pulmão. E infecções, né, recorrente da internação. Até que meu filho chega ali no seu primeiro mês de vida com o médico me perguntando como que ele estava vivo. Ele é muito forte, né? Ele tinha data de cirurgia, né? Ele não fez a cirurgia ao nascer porque ele não tinha peso, padre, não tinha como. Ele ganhou peso mesmo sendo cardiopata, recebendo nutrição pela veia, porque ele não podia receber no estômago, devido à cardiopatia também. E aí, quando chegou no dia 31 de março, a cirurgia dele estava marcada para 1º de abril. Logo que eu cheguei na UTI, porque não podia dormir lá. Logo que eu cheguei, a médica me falou que ele desestabilizou, né? Ele era um gravíssimo estabilizado. E ela já tinha conversado comigo que quando ele desestabilizasse, não havia mais nada que fizesse, né? Com que ele sobrevivesse. Então a médica já fala, olha, eu poderia levar ele para a mesa de cirurgia, diminuir o inchaço, porque ele estava retendo líquido, já não urinava mais. Eram 400 ml de medicação diária que ele recebia e ele já estava 4 dias sem urinar. Então ele estava retendo tudo. E a médica falou assim, mas ele vai morrer na mesa, porque o fígado dele, o pulmão dele, o fígado dele e o rim dele já não aguenta, né? Então eu vou estudar o que vai ser feito. E nisso o padre já tinha saído o diagnóstico da síndrome, né? Foi colhido um cariótipo assim que ele nasceu. E ele tinha uma síndrome rara, não catalogada, uma duplicidade do braço longo do cromossomo 14, uns 30 a 35 casos no mundo. Olha só. E a duplicidade que ele teve ainda não era iguais a que estavam em atual processo de estudo, né? Sim. Então a medicina falou que ele era uma incógnita. Não sabiam qual seria a intercorrência dele pós-cirurgia e ao longo da vida, né? Quais seriam as deficiências, né? Mas eu queria o meu filho para casa, não tinha problema. A mãe deseja isso, né? Para mim ele era perfeito, né? E daí ele foi intercorrendo, padre. E aí no dia 31 de março, ali o médico a médica me chamou. Assim que ela falou que ele estava muito grave, que ele tinha desestabilizado, eu já falei para o meu marido, vai lá fora, manda mensagem para o pessoal da comunidade, o pessoal, nossos amigos, e pede oração para intensificar. E nisso que o meu marido saiu, eu que recebo a notícia de que ele iria morrer em poucas horas, que já não tinha mais nada o que fazer. E a médica ainda falou assim para mim, você tem fé? Eu falei, tenho, muita fé. Ela falou assim, então agora
é só Deus. A medicina não dispõe mais nada para salvar o Joseph. Ele já tem falência do rim, do fígado e é irreversível. E daí, aqueles minutos, padre, que ela saiu, eu comecei um diálogo bem franco com Deus. Eu falei, Senhor, eu não estou preparada. Eu não quero te dar o meu filho. Agora, o Senhor vai ter que vir em mim. Eu tenho muita fé no Senhor, já preguei muito sobre fé, sobre confiança. Mas se o Senhor não vir agora em mim, eu não consigo. E eu fiz essa oração, fiquei chorando ali uns 3, 4 minutos. Com 5 minutos eu levantei, com uma força que nunca mais me deixou. Eu levantei, afastei as bombas das medicações e falei, filho, pode ir. A mãe deixa você ir. Todo dia eu pedia para ele ficar, padre. Então eu falei assim, você já foi forte, você já combateu o bom combate, já recebeu a coroa da vida, vá em paz. E ali umas 4 horas depois ele faleceu nos meus braços. Graças a Deus eu pude, da forma que ele veio, ele voltou nos meus braços. E ali a gente cantou, rezou, consagrou ele a Nossa Senhora, a São José, e ele foi em paz. Na paz. Aí, padre, quando eu internei para ter o Joseph, meu pai já começou a dar sinais de que já não estava mais bem, né? Uhum. E ali após 7 meses da morte do Joseph, agora, dia 30 de outubro, meu pai faleceu também. Mas também da forma que a gente pede para Deus. Meu pai recebeu a comunhão na quarta-feira, a visita do padre, combinou com o padre Ezequiel, tá? Ele já combinou. Acertou com o padre. Você vai me ver lá no cemitério. Porque logo que o padre ia sair, ele falou assim, seu Vicente, a gente se vê no céu. Ele, não, você ainda vai me ver. Aonde? No Primaveras, que é o cemitério, né? E aí ele falou, não, mas esse encontro não vale, porque o senhor não vai ver, mas o senhor vai me ver. Foi muito engraçado que quando a gente fez o convite para o padre fazer, ele falou assim, eu já tinha combinado com ele já. Se despediu de todo mundo na quarta-feira. Na quinta-feira, às 13 horas, ele fez a Páscoa dele. 7 meses depois do meu Joseph. 7 meses. E aí, padre, eu pude apalpar uma palavra que sempre foi muito cara para mim. Quem poderá nos separar do amor de Deus? A tribulação? O desespero? A angústia? A morte? Aí São Paulo conclui, eu estou mais do que convencido de que nada pode nos separar do amor de Deus. Isso é uma experiência de vida, padre. Não foi a morte da minha mãe, não foi a morte do meu filho, não foi a morte do meu pai. Porque a gente acredita na vida eterna, a gente acredita em Deus, na casa que Ele preparou para nós. A saudade, ela vive conosco. Sim. É a nossa amiga, né? A partir daquele momento que a gente se despede de um ente querido. Mas ela não precisa deixar mágoas, feridas, traumas. Ela é só uma passagem para a vida eterna. A gente precisa fazer esse caminho para ir para Deus. E como Deus é fiel conosco, né, padre? Sim. Porque tanto o meu filho e os meus pais, eles foram com os sacramentos. Unção dos enfermos, Eucaristia. O Joseph recebeu unção dos enfermos na quinta-feira e faleceu na segunda. Ele já era batizado, padre. Ele foi batizado quando ele nasceu. Sim. Foi uma providência de Deus. O padre foi me visitar, eu entrei em trabalho de parto, não conseguiu me visitar e batizou meu filho. Então essa certeza de que Deus cuida, independente de qual for o desfecho. Essa fortaleza que eu tanto pedia para Deus na juventude, padre, ela não me abandonou. Essa mesma força. Eu não vou dizer aqui, até para quem está sofrendo pela perca de um parente, que é fácil. Sim. Não é fácil. Mas a gente precisa mostrar para nós mesmos, porque nós mesmos, o maior inimigo que a gente tem na vida somos nós, né, padre? Então a gente precisa mostrar para nós mesmos o tamanho do Deus que habita em nós. Quem é Deus da nossa vida? Sim. Deus cuida de tudo. Você falou, isso é muito profundo. Porque é alguém que está testemunhando para a gente a partir das vitórias, das alegrias, mas também do sofrimento. Porque quando a gente passa pela tribulação,
A tentação é dizer, ó, Deus esqueceu de você, Deus não está contigo, mas você está provando, porque você viveu na pele, perdeu sua mãe, perdeu seu pai, perdeu seus filhos, ganhou também, perder aqui numa linguagem simbólica, porque a gente não perde, ganhou para o céu. Mas na tribulação, o que é ter fé na tribulação? Ai, olha, padre, eu acho que... Eu até fico sem palavras para explicar, porque assim, o que seria da minha vida sem a fé? A fé que meu pai plantou lá na minha infância. E ela que dá o leme, a direção para a minha vida. Porque assim, padre, quem me conhece sabe, eu não dou espaço para tristeza, para angústia, não. Porque Deus é maior. Quando vem o sofrimento, dá saudade, eu me permito chorar. Só que eu falo, eles estão em paz. Eles estão em Deus. Então a fé na tribulação, olha, ela que põe o chão, padre. A gente não precisa de muita coisa, padre. A gente só precisa de Deus. A gente só precisa de Deus, porque tudo vai se direcionando, tudo vai caminhando, não de acordo com as nossas vontades. Sim. Mas se é a vontade dele, é o melhor. E ele vai nos provar que é o melhor. O grande milagre é quem fica, né, padre? Uhum. Quem foi já foi liberto. Meu pai e minha mãe foram libertos de um sofrimento, padre. Uma doença que te rouba. Então eles foram libertos desse sofrimento que nada aqui na terra poderia libertá-los. O meu filho, hoje, ele usufrui de coisas que eu não posso, de uma felicidade que eu não posso proporcionar para as minhas filhas que vivem comigo. Porque não é eterna. Você dá um brinquedo, logo enjoa. Você leva para um parque de diversão, logo está cansada. Logo enjoa de tudo aquilo. Mas o meu filho não. Ele está na vida plena, nada falta para ele. Ele está no melhor lugar. Então, como eu posso olhar para a vida do meu filho e falar assim, que tristeza, ele não está aqui comigo, mas ele está no melhor lugar. Está no melhor lugar. A fé nos faz crer nisso, né? Está após a morte, o encontro com Deus no melhor lugar. Odineusa, que bênção que é o teu testemunho e que mensagem você deixa de fé para tantas pessoas, tantas mães que também passam pela perda de um filho, pelo sofrimento de uma doença, tantas pessoas, mas que você, mesmo passando por isso, permaneceu na fé. O que é que você fala para essas pessoas? A morte, ela não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. Tenha fé em Deus. Deus vai te sustentar. Deus vai te guardar. Deus vai te dar tudo o que você precisar para manter-se firme. Só não se separe de Deus. Isso é o que a gente precisa. Então, permaneça firme em Cristo. Talvez está precisando de mais vida de oração, de mais comunhão com Cristo através da Santa Igreja, dos seus sacramentos. Busque. A parte de Deus Ele não vai deixar de fazer. Faça a sua. Viva com fé. Amém. Façamos a nossa parte. Vivamos com fé. Obrigado, Valdineza, pela sua fé, pela sua coragem, pelo seu testemunho. Deus lhe pague, Deus te abençoe sempre e a sua família também. Obrigada, Padre. Muito obrigada, Canção Nova. Amém. Que maravilha! Fique conosco, continue na nossa programação da TV Canção Nova. Acompanhe também este testemunho maravilhoso nas nossas plataformas digitais. Deus te abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser.